SIC News. Oferecimento Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. E G Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Sicredi, agora em Porto Velho, na Avenida Nações Unidas. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está com a gente em Porto Velho, para você que nos acompanha no Candeias do Jamari, para você que nos acompanha em Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, aos amigos de Cerejeiras, o nosso boa noite também, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, enfim, de todo o estado. Hoje, conforme anunciamos, temos a entrevista exclusiva com o senador da República, Marcos Rogério, do Partido Liberal. Ele está aqui conosco, vamos conversar com ele. Ele é jornalista, é bacharel em Direito, é mestre em Administração Pública. Pois é, e você pode interagir conosco aqui, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp do programa, tá certo? Na medida do possível, a gente vai tentar repassar para o senador algum tema, alguma pergunta que você, porventura, esteja levantando aí de onde você estiver, ok? Então, já, aguarde só um minutinho, porque vamos conversar já com o senador Marcos Rogério. A gente já está aqui com o senador Marcos Rogério, deixa eu cumprimentá-lo aqui, senador. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Vamos conversar com Rondônia, através das emissoras da SIC TV espalhadas por todo o estado. Estamos também no YouTube. Enfim, estamos aí chegando a qualquer canto desse planeta para a gente conversar. Onde houver um rondoniense, a gente chega. É só ele querer. Muito bem. E o nosso boa noite. E recebemos aqui o senhor com muito prazer, senador. Muito obrigado. Boa noite a você, Everton. Boa noite a Nathalie. Boa noite a quem está nos acompanhando, né, pela SIC TV ou também pelas plataformas, né, onde a SIC TV está chegando. E hoje, com esse novo sistema, chega mais longe. Chega. Então, é um prazer poder voltar aqui, poder conversar com vocês e conversar com Rondônia também. Senador, hoje o senhor é, sem dúvida alguma, uma figura nacional. Ganhou uma enorme visibilidade no primeiro mandato seu, por tudo que aconteceu. E aí eu lhe pergunto, como é que é o cidadão sair lá da roça, como o senhor saiu, e virar quase que um ícone da política nacional? Everton, isso, assim, bom, primeiro é muito prazeroso e gratificante, né? Gratidão a Deus. Saí da roça, nasci lá, cresci lá, meus pais estão no campo até hoje, né? E estar no Senado Federal e ter, né, esse reconhecimento é um presente de Deus. Eu não posso dizer de modo diferente, porque eu jamais pensei, né, tendo a origem que tive, poder hoje andar no Brasil inteiro e aonde a gente chega, no aeroporto, numa cidade, algum lugar que você está andando, as pessoas reconhecer você pelo seu trabalho. E aí é um reconhecimento duplo, né? Aquele reconhecimento de alguém que te reconhece, aplaude o seu trabalho, e aqueles também que te reconhecem, né, e pela posição política que tem, reprova, rejeita, mas respeita. Eu já ia dizer isso. O senhor deve também viver assim, entre tapas e beijos, né? Sempre tem alguém que vai discordar. Tem, porque, assim, são posições políticas, assim, são dois extremos, né? O Brasil, há um tempo atrás, a gente tinha uma realidade em que o brasileiro não sabia direito o que era esquerda e o que era direita. Houve um tempo em que por exemplo, eu votei a vida, assim, uma boa parte da minha vida eu votei no PSDB. E para mim o PSDB era de direita. Para mim, esquerda era o PT. Bom, para mim também era. Aí depois que vem Bolsonaro, esse movimento no Brasil, essa clareza com relação no que é o pensamento de direita, o que é o pensamento de esquerda, nós observamos que, na verdade, PSDB e PT estão muito mais alinhados do que qualquer outra coisa. Então, Bolsonaro ele acabou vindo e trazendo clareza, lançando luz ao que é a direita. Então, e esses dois movimentos são muito observados, tanto quem é de um espectro político,
quanto quem é de outro. Então, eu sou reconhecido por um lado e elogiado, mas por outro, de vez em quando eu vejo um com a cara torta quando eu passo perto. Nessa relação com as pessoas, o que lhe emociona, por exemplo, do que vem daqueles que aprovam o seu trabalho, e o que lhe magoa do que vem daqueles que não aprovam, não gostam das suas posições? Você sabe que o que mais, assim, eu vejo essas duas expressões, para mim, são importantes. Claro que aquele que aprova, né, você ter alguém que elogia o seu trabalho, reconhece o seu trabalho, é absolutamente gratificante, te enche de alegria, de emoção, e passa um filme na cabeça da gente, porque, puxa vida, você ser reconhecido. Eu fui recentemente num evento lá no Espírito Santo com o Magno Malta. Eu cheguei no aeroporto, as pessoas me cumprimentando, olha, eu acompanho o seu trabalho, te sigo nas redes sociais, parabéns. Cheguei no evento dele, a mesma coisa. Fui no Rio de Janeiro, as pessoas falando isso, falaram, olha, queria que o senhor fosse do Rio de Janeiro, queria votar em você aqui. Isso é muito legal. E aí você fica, assim, passa um filme na cabeça, tipo, olha o que Deus fez, né? Nos tirou de um lugar, né, de desconhecimento, do improvável, e nos colocou nesse patamar. Eu já me emocionei. Às vezes dentro do aeroporto, a pessoa me abordar e num dado momento eu saio dali com o olho cheio de lágrimas, porque tem sentimentos, e tem uma situação que tem acontecido muito recentemente, que assim, depois que eu tive essa experiência com a minha filha, o quadro que eu vivi, eu encontrar pessoas no aeroporto, em outro estado, e aí me acompanham, olha, acompanhe seu trabalho, parabéns. Senador, e como é que está a sua filha? Mexe. Como é que você não vai se emocionar com alguém que é lá de longe? Te emocionou agora, né? E que tem esse nível de preocupação, de acompanhamento, não apenas do seu trabalho, não apenas daquilo que você está fazendo como legislador, como mandatário, mas na sua vida pessoal. Então, assim, eu tenho gratidão. E com relação àqueles que são de outro espectro político, ou seja, daqueles que são do outro lado da política e que às vezes não gostam do nosso trabalho, mas o reconhecimento deles e o respeito que eles têm por mim, porque eu nunca fui hostilizado, graças a Deus, nunca fui hostilizado, sempre me respeitaram, divergem de mim, às vezes, né, falam, oh, isso aí não é do nosso, tal, mas respeitam. Então, eu tenho por eles também respeito. Só dói quando mexe na vida privada, né? Pessoal. Agora, quando a crítica vem por um outro viés. Aí é difícil. E aí, como eu tive uma atuação muito, assim, os grandes embates que eu tive no parlamento aconteceram especialmente nas CPIs, onde eu participei. Então, nesses ambientes de maior embate, e ali às vezes você tem que subir o tom, você tem que ter uma estratégia mais firme, às vezes para poder te tirar do centro, te tirar do prumo, te tirar do foco, eles passam a atacar a sua vida pessoal, né, a sua família, e isso é desagradável, né? Aí realmente é algo que eu sempre procuro manter a linha. Acaba querendo achar um defeito onde não tem. Eu ouvi um certo político uma certa vez dizendo que no jogo eleitoral, né, os defeitos que você tem, eles apresentam para te desqualificar. E quando você não tem, cria para desqualificar também. Inventa, infelizmente. Senador, vamos agora para a política. Como é que é fazer oposição nesse momento? É pregar no deserto ou tem algum resultado prático nisso tudo? Everton, eu acho que não. Tem resultado. Obviamente que você tem que fazer. Quando você está num cenário como esse, e num governo populista, como é esse governo do PT, né, que diz uma coisa em campanha e faz outra na prática, infelizmente é isso que acontece, né? Assim, é mais difícil fazer oposição num ambiente desse, mas ao mesmo tempo, eu vejo que assim, o Congresso teve uma renovação muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado. Embora tenha muitos que chegaram lá com a bandeira e mudaram de lado, né? Ou uma hora é governo, outra hora é oposição, depende da conveniência. Mas nós temos tido vitórias importantes, mesmo estando na oposição. Nomes indicados pelo governo já foram rejeitados no plenário e com a votação muito expressiva. Teve uma indicação recentemente do nome para a Defensoria Pública da União, que sofreu uma rejeição no âmbito do Senado Federal, né? Projetos importantes foram votados e o governo contra, e nós conseguimos aprovar. Você quer ver um exemplo? E aí, um tema que inicialmente o governo era contra, mas que nós conseguimos aprovar e para nós foi muito significativo, e eu sei que o teu telespectador
tem alguém que já deve, se não mandou, está mandando essa pergunta, a PEC 07. O governo é contra, qualquer governo é contra uma emenda constitucional, uma lei que vai aumentar a despesa, né? É natural que seja. Esse tema, eu relatei essa PEC 07, nós conseguimos aprovar no plenário do Senado Federal por unanimidade. Explicar o que é a PEC 07, da transposição. Da transposição. Né? A transposição que nós temos hoje, que vai até 87. Será que desencava ela lá da Câmara? Agora nós temos que desenterrar ela na Câmara, né? O presidente Arthur, recentemente, deu uma declaração dizendo que vai estar aguardando apenas um momento para startar a comissão especial. O senador Irã, que é do PP, né, lá de Roraima, eu conversei com ele recentemente. E ele Dá para dar esperança? Não, temos esperança. Eu acho que não deve... É porque agora, como tem esses temas, que são temas mais delicados na pauta nacional, então ele não quer misturar. Mas nós devemos ter o início do novo ano já com essa PEC andando, se Deus quiser. O senhor acha que passa lá também na Câmara? Acho que passa. Não sei se passa exatamente como ela saiu do Senado, né? Talvez a Câmara queira fazer um ajuste aqui ou acolá. Ela saiu do Senado praticamente com o seu texto, né? Saiu com o meu texto, né? Graças a Deus nós como conseguimos... relator conseguimos avançar muito. Ela estende a transposição de 87 até 91 aqui em Rondônia, né? Contempla praticamente todas aquelas categorias, né, que ficaram fora das emendas anteriores. É realmente uma PEC que vai fazer justiça ao nosso servidor. E o marco temporal? Everton, esse tema... Vai derrubar ou não vai derrubar? Bate pronto. Nós vamos derrubar os vetos ao marco temporal. Eu não tenho dúvida disso. A votação que nós tivemos na Câmara para aprovação foram de quase 300 deputados votando a favor. No Senado nós tivemos 43 votos a favor do texto, mesmo o governo sendo contra. E 5 senadores da nossa base, né, do campo de oposição, que é a favor do marco temporal, não estavam na sessão. Ou seja, então nós temos votos o suficiente, inclusive, para derrubar esses vetos. Um sinal disso, e lhe dá razão, eu percebi isso desses dias para cá, é gente do governo já buscando apoios internacionais, lá de fora, para pressionarem o Congresso. Quer dizer, eu acho que é uma confissão de que eles estão olhando essa possibilidade forte de realmente perder. Agora, parei um pouquinho, o senhor não acha estranho se buscar apoios internacionais para intervir aqui? Mas porque... não se está mexendo, quebrando a nossa soberania? Está, mas Everton, esse ponto é um ponto central. Essa ofensiva, né, contra o setor produtivo é uma pauta internacional. Infelizmente, o governo Lula é um governo entreguista. Ele está entregando a soberania nacional, ele está entregando o território nacional para o interesse de quem é lá de fora. Veja você, quando a gente fala de marco temporal, talvez as pessoas não se atentem para o aspecto prático. É o marco temporal da demarcação das terras indígenas, para ficar bem claro para quem pegou pelo meio do caminho. O que significa isso? Que para se demarcar uma nova terra, é preciso que a população indígena tenha, na promulgação, na data de promulgação da Constituição de 88, né, essa terra estivesse ocupada e com todas as características de ocupação, né, cultura, tradição, exploração, todos os aspectos. O artigo 231 da Constituição que trata disso e o 67 da DCT vai dizer que tinha 5 anos para regularizar. Isso não aconteceu, não se respeitou esse tempo para a regularização. Então é o seguinte, agora, aspecto prático, só o impacto dessa questão para Rondônia. Se nós não tivermos o reconhecimento do marco temporal, nós teremos de acréscimo de área indígena. Ou seja, se prevalecer o veto do presidente. Se prevalecer o veto do presidente ou se prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós teremos mais 1,5 milhão de hectares destinados a áreas indígenas, novas demarcações. Isso é o que já está em andamento. Desse volume, 1,1 milhão é de área de reserva, é de área que não está sendo explorada. Nós temos aqui mais de 300 mil hectares, ou com título ou em processo de titulação, áreas produtivas. 2.000 propriedades dentro dessa característica. Ou seja, para o estado de Rondônia, esse é o impacto. 1,5 milhão de hectares a mais para a demarcação de terras indígenas. Nós temos em Rondônia, só para lembrar,
em torno de 21 mil indígenas. Olha só. Agora, quando você olha para o Brasil, o impacto disso, nós temos hoje 118, 119 milhões de hectares que já são de terras indígenas, são 600 e poucas comunidades. Nós temos mais de 400 pedidos de novas áreas, novas demarcações. Everton, o mapeamento, o levantamento que nós temos é de que, se não tivermos o marco temporal, se permanecer o veto do presidente, se permanecer a decisão do Supremo, nós teremos mais quase 118 milhões de hectares de terras para populações indígenas. E um detalhe, a população indígena no Brasil inteiro é de em torno de 1.700.000 índios. É algo absolutamente desproporcional, né? Sai de pouco mais de 900 hectares por família de indígenas e vai para quase 2.000 hectares por família de indígenas. É uma situação simplesmente absurda, e o mais absurdo de tudo isso é que essas demarcações, elas não respeitam o direito adquirido, sabe? O princípio da segurança jurídica. Quem tem título definitivo, quem tem escritura pública, quem está na terra produzindo há 50 anos, não importa. Se teve um pedido, teve o reconhecimento, vai ter que sair para dar lugar a essas comunidades. Em outras palavras, será enxotado de sua terra. É isso. Então, Rondônia tem problema aqui na Ponta do Abunã. Rondônia tem problema na região de Costa Marque, Guajará-Mirim, e eu estou convidado para ir na região de São Francisco no sábado. Vai ter um grande encontro lá dos produtores, porque ali de São Francisco, da região de Seringueiras até São Francisco, tem uma área toda ali que hoje eles estão preocupados com a demarcação. Então, esse é um problema para a Rondônia e para o Brasil. Então, derrubar esse veto é uma questão de garantir segurança jurídica para quem está no campo produzindo. A BR-319, essa impossibilidade, a ojeriza que a ministra Marina Silva tem hoje por isso, está nesse pacote? Olha, assim, toda essa pauta está entrelaçada. A Marina Silva vive do passado, é uma mente ultrapassada, sabe, sem conexão com a realidade. Veja, agora recentemente nós tivemos o problema da seca do Madeira. Você não tinha navegação, né? O transporte de grãos, o transporte de pessoas, de famílias, todo comprometido em razão da seca do Madeira. E qual é a alternativa que nós temos hoje? Nós temos uma 319 sem infraestrutura, via aérea também comprometida e cara. Então, a população do Amazonas, de Manaus, isolada, e o interesse comercial dessas regiões, de integração dessas regiões, absolutamente comprometido. Então, a gente tem que superar a trava chamada Marina Silva e garantir, né, a reconstrução, a pavimentação da 319. Esse não é um projeto apenas de Rondônia e do Amazonas. Esse é um projeto de interesse nacional de integração desses povos. Nathalie Messias, você não é só um rostinho bonito, não, Nathalie. Por favor, uma pergunta para o senador Marcos Rogério. Eu tenho uma Nossa, dúvida. aliás, é bom que se diga, a Nathalie é uma brilhante repórter que nós temos aqui na SIC TV e apresentadora hoje do Cidade Alerta. Que legal. Parabéns, com uma belíssima audiência. Obrigada. Parabéns. Eu tenho uma dúvida para o senador, sim, a respeito da reforma tributária, senador. Está sendo uma reforma tributária mesmo ou é só um engodo? Nathalie, é uma importante pergunta. Assim, a reforma tributária ela é necessária para o Brasil, isso é um fato. Agora, a reforma que está sendo projetada, que foi aprovada inicialmente na Câmara, depois foi aprovada no Senado, ela é muito ruim. Muito ruim. Eu, infelizmente, não tive como participar da sessão no dia da votação, eu estava ausente, estava num compromisso em São Paulo. Não votei, né, o meu voto não foi computado a favor. Teve muita gente que disse, o Marcos Rogério, o fato de não estar lá, computou a favor. Não. Ou seja, a sua ausência não fez a menor diferença. Não. Fez diferença do ponto de vista do debate. Sim, eu gostaria de ter estado lá sim. Claro. Né? Mas eu digo o voto. Não, o voto não. O voto pelo contrário. O voto ausente ele é contado como não, porque emenda constitucional, você conhece o processo legislativo, o que determina a aprovação é a quantidade de votos. É porque eu digo isso para deixar bem claro, que a gente já ouviu gente dizer, também perdemos a votação porque o senador não votou. Isso é uma desinformação.
né? Isso é uma desinformação. São necessários para aprovar uma emenda constitucional 49 votos. 49 votos, sim. Né? O voto não, ou quem não votou, é contado como voto contra a emenda constitucional. Agora, por que essa proposta, Nathalie, ela é ruim? É importante dizer isso. Primeiro que ela cria um problema com relação ao Pacto Federativo. Os municípios, né, os estados e municípios vão ficar refém de um modelo nacional. Né? Você concentra tudo na União. E quebra a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios, né, no processo de arrecadação. E tem um outro problema, que para mim ele é grave, porque essa ideia da tributação do consumo, embora ela seja importante, mas dentro dessa proposta você tem um outro problema, porque você uniformiza nacionalmente a tributação. Aí uma empresa de grande porte, que está em Rondônia, por exemplo, uma grande indústria, que está aqui, que tem o custo tributário, que tem o custo de funcionários, de colaboradores e que tem o custo logístico. Por que essa empresa vai ficar no estado de Rondônia, que está totalmente fora do eixo de consumo, se para ela não tem nenhuma vantagem em estar aqui? Então, se por um lado você está buscando acabar com a chamada guerra fiscal, por outro lado você está tirando dos estados que não têm quantidade de consumidores elevado, e esse é o caso de Rondônia, para promover a migração dessas empresas para os grandes centros de consumo. Então isso vai tirar emprego, isso vai tirar oportunidade de trabalho de quem está na ponta. Ah, não, mas estão criando lá o fundão, que é um fundo de compensação para as perdas dos estados e municípios. E aí quem é que vai decidir em caso de dúvida, em caso de questionamentos essa questão? Há um conselho que está sendo criado. Então, você tira a autonomia dos estados e dos municípios no processo de arrecadação, concentra ele nacionalmente, além de você ter um outro problema, que é o aumento da carga tributária. Nós vamos ter, por essa proposta, o IVA mais caro do mundo, o imposto mais alto do mundo. E isso é incompatível com o Brasil. O investidor que está nos acompanhando agora e que, para fazer os seus investimentos, ele olha para o futuro, esse investidor, quando ele vai planejar, ele olha o custo que ele vai ter para produzir, o custo que ele vai ter para gerar o produto dele. Então, se ele tem lá na frente um cenário de aumento de carga tributária e, portanto, redução do poder de competitividade dele no mercado global, olha, é melhor vender essa empresa, pegar os ativos econômicos, né, o saldo dessa venda e investir no Tesouro Direto, investir em papéis. Então, é preciso ter muito cuidado toda vez que você vai discutir reforma tributária, seja nacional, seja estadual, com essa questão de você aumentar tributos, porque você estimula a fuga de investimento. E isso significa menos emprego, menos oportunidade, menos desenvolvimento para a região. Eu me preocupo muito com isso. Agora, senador, com tudo isso que o governo está projetando, ele ainda, para piorar, está projetando para o ano que vem que não vai conseguir zerar o déficit fiscal. Não, mas isso é uma irresponsabilidade. O que o governo fez lá atrás, bom, nós tivemos, o presidente Bolsonaro deixou mais de 50 bi de superávit, ou seja, nós tivemos, ao final da gestão, superávit, né? Entre despesas e receitas, sobras, porque nós temos uma dívida enorme, que quando você não paga, você tem que pagar mais imposto, mais juros dessa dívida. O que o governo projetou no começo era ali uma margem pequena de superávit. Depois veio a ministra do Planejamento, ex-colega, ex-senadora Simone Tebet, e disse, não, a meta nós vamos mudar a meta para agora ter déficit zero. Então mudou a meta, de superávit passou para déficit zero. Aí o presidente Lula, dias atrás, numa reunião ministerial, ele disse que considerava um absurdo esse negócio de déficit zero, que para ele é o seguinte, se o ministério tem dinheiro, tem que gastar. Dinheiro bom é dinheiro que você gasta. Agora, o problema é que você não tem dinheiro. Se você tem déficit, significa que o seu gasto, a sua despesa... Está maior do que a receita. Está maior do que a receita. Então, essa conta não fecha. Daqui a pouco, a relação dívida-PIB do Brasil, Everton, vai estar no nível de 100%. Ou daqui a pouco passa. E aí significa que o brasileiro vai ter que pagar mais juro, e isso vai tirando o poder de investimento do Brasil, vai criando mais dificuldade para o país. E a gente tem que lembrar uma coisa, não dá para toda vez que você aumenta a despesa, você querer tirar do cangote do trabalhador, do cangote do contribuinte. Eu tenho mais despesa e não tenho receita, aumento o imposto.
Isso é uma receita errada. Eu sou defensor de uma pauta inversa, que foi o que o Bolsonaro fez na época da pandemia. O que o Bolsonaro fez na época da pandemia? A economia estava naquela situação, comércio fechado, dificuldade aqui e acolá. Ele pega mais de 100 itens e ele reduz o imposto. Os impostos federais ele reduziu e ainda impôs para os estados a redução na questão do ICMS, oferecendo composição, ou seja, reposição das perdas. E o que nós tivemos quando ele reduziu os impostos de mais de 100 itens no Brasil? Aumento da arrecadação. Então, quando você diminui o peso dos impostos, você melhora a atividade econômica e o governo arrecada mais. Aumentar não é a receita para crescer o orçamento público. Reduzir impostos significa universalizar a contribuição, gerar mais emprego, mais oportunidade e aumentar a arrecadação também. Senador, e a CPI do 8 de janeiro? Ali está enroscado também, hein? Ali, assim, deu em nada, Everton, porque a relatora da CPI, a senadora Elisiane, ali era a República do Maranhão, né? A senadora Elisiane do Maranhão, né, vários senadores e deputados do Maranhão cuidando de proteger, sobretudo, o ministro Dino, que é quem estava mais assim, envolvido nessa questão toda. A Força Nacional à disposição não foi utilizada, né? Todo o efetivo de segurança do Palácio do Planalto não foi utilizado. O general G. Dias, que era o chefe do GSI, o ministro, foi desmascarado nacionalmente e ela não o indiciou. Ela não indiciou o G. Dias. Ela não quis ouvir o comandante da Força Nacional, a oposição toda pedindo, porque a Força Nacional estava com seu efetivo no pátio do Ministério da Justiça. Agora, senador, cá entre nós, isso tudo, em sendo verdade tudo que o senhor está dizendo, e eu não tenho por que duvidar, isso não está se viabilizando só porque também a grande imprensa, a chamada grande imprensa nacional, fechou os olhos para tudo isso? Está calada? Everton, assim, tristemente eu tenho porque que dizer isso. Eu me lembro, antigamente, no nosso tempo, quando a imprensa abria a boca, todo mundo procurava acertar o passo. Eu fui jornalista durante muitos anos, trabalhei em televisão, rádio, jornal, e eu sou do tempo que você tinha que, por exemplo, você ia fazer uma matéria, você tinha obrigação, como repórter, de ouvir os dois lados. Uhum. Quem tira a conclusão é o telespectador, você tem que ouvir os dois lados. Né? Você não, você não é um vendedor de narrativas. Hoje, infelizmente, o que eu vejo, o judiciário, infelizmente, tomou partido nesse processo eleitoral. Né? O judiciário, que eu digo nacional, né? Tomou partido nesse processo eleitoral. Nosso judiciário aqui é ótimo. Né? O nosso de Rondônia, tem as melhores impressões e é um dos tribunais mais elogiados do Brasil. É modelo para o Brasil. É modelo, é referência para o Brasil. Mas estou falando aqui de nível de Supremo, nacional. Teve ministro dizendo, vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, como é que você vai ter um ministro da Suprema Corte fazendo esse tipo de afirmação? Agora, isso só não está acontecendo também, senador. Até aqui eu concordo com o senhor em tudo, nesse quesito especialmente. Perfeito. Mas o Senado não está calado diante de tudo isso? A sua casa lá não está silente diante de tanta coisa? Um caso desse que o senhor narrou, e temos outros casos, não é para se discutir pelo menos o impeachment de um ministro? E esse é o único caminho, não tem outro. Não tem, CPI não sei o quê, CPI não pode, não cabe. Não. O que cabe é processo de impeachment, é impedimento. Agora, o processo de impedimento, Everton, ele só pode nascer se o presidente do Senado startar esse processo. E o presidente do Senado, seja ele o Rodrigo Pacheco hoje, amanhã outro senador, antes de startar um processo dessa natureza, primeiro ele vai sondar como é que está o plenário. Você não starta um processo de impeachment de um ministro do Supremo sem você ter a percepção de que o plenário vai respaldar esse pedido. Mas por que ele não vai auscultar o povo? Não seria o mais lógico? Eu penso que isso já é aí cada senador que está no seu estado, senão, ele tem essa percepção. Porque se o plenário não acompanhar a vontade popular, então não estão nos representando. É por isso que você tem, de eleição para eleição, renovação cada vez mais alta. A última eleição que nós tivemos para a Câmara dos Deputados
e para o Senado, o índice de renovação foi altíssimo. Por quê? Porque o parlamento, assim, acaba legislando de costa para a sociedade. Eu tenho visto isso no Senado também e eu tenho dito isso internamente. Eu vou para a tribuna e digo e falo dos excessos, dos erros, dos atropelos, do ativismo que o Supremo tem adotado. Nas sabatinas do âmbito da CCJ, eu sou um crítico. Toda vez que eu estou sabatinando alguém, pode pegar as minhas falas. Eu sou um crítico. Perfeito. Agora, é preciso realmente que... A gente vê a sua indignação. É preciso que a instituição, e você está correto, é preciso que a instituição se insurja contra esse abuso de prerrogativa. Você quer ver um negócio gravíssimo? O Brasil está vivendo um período de censura prévia, praticada pelo Judiciário. No meio das eleições passadas, Everton, nós tivemos uma resolução do TSE que deu poderes ao TSE sem ser provocado, sem ouvir ninguém, de, ao ver uma notícia ou uma situação, tirar do ar. Simplesmente porque achou, olha, isso aqui tem elementos de desinformação, isso aqui tem elementos disso, daquilo. Se isso não é censura prévia, o que é? Ou de ataque à democracia. Agora, quando fala em ataque à democracia, não tem uma evidência maior de ataque à democracia do que a censura? O próprio Supremo, há um tempo atrás, quando julgando uma situação da chamada liberdade de imprensa, liberdade de expressão, disse que essa era uma das garantias quase que absoluta. O Supremo. Pouco tempo depois, em razão da circunstância política, isso muda. E hoje a gente está vivendo esse drama da falta de liberdade. Hoje tem parlamentares impedidos de usar redes sociais, deputados, senadores. Tem preso, né? Tem gente na cadeia, né? Tem jornalista preso, inclusive um aqui de Rondônia. Exilado. Então, assim, nós estamos vivendo um período assim, muito triste na realidade do Brasil. Muito triste. E aí você falou, a imprensa se associou. Judiciário, e aí é uma opinião minha, o Judiciário, parte dele, para mim, se tornou militante de uma causa política, infelizmente. A imprensa, em sua grande maioria, acabou se tornando parte se não adotou um lado por opção ideológica, mas para não ter a reeleição do presidente Bolsonaro, acabou se associando a um outro projeto político. Isso é um fato. Isso é um fato. Hoje, eu estou vendo muitos jornalistas que militaram na campanha do PT, e não vou fazer meias palavras aqui, hoje tendo que justificar, olha, porque ele mudou, ele dizia uma coisa, agora está fazendo outra, mas o PT sempre foi assim. Ele prega uma coisa na campanha e faz outra. Lula disse que vale tudo para ganhar a eleição, só não vale perder. Então, esperar o quê? Esse é o jeito do PT de governar. Senador, eu gostaria de ter 3 horas de programa. Tem muita coisa, tem muita gente aqui participando com a gente. A Nilza Maria, dizendo que o senhor esteve lá na AMA hoje, Associação dos Pais dos Autistas, né? Estive mesmo, trabalho fantástico. Vereadora Márcia Socorrista está nos assistindo também. Um abraço a ela. Fala sobre o apoio aos CETAS, se tem emendas lá destinadas para cuidado com os animais silvestres, diz que é de suma importância. A causa animal é a pauta dela. Isso. Deixa eu ver aqui mais gente participando. O Nelson Yuchen dizendo o seguinte, pergunte ao senador qual a opinião dele sobre a crise do Candeias nos últimos 10 anos. Qual é a solução? Desenterrar a cabeça de jegue que tem lá dentro. Pinga fogo. Porque não tem sentido. Assim, impressionante. Assim, me perdoe a franqueza aqui, mas isso não faz bem ao município. Eu não estou entrando no mérito do que aconteceu e como aconteceu. Mas para o município, né, esse vai e vem, esse troca-troca, realmente é muito ruim. A Mauri, da Cooperativa de Transportes de Rondônia, senador Marcos Rogério, alguma novidade sobre duplicação e concessão da BR-364? No Pinga Fogo. Não tenho novidade, por enquanto não. Ironildo Távora, parabenizar o senador pela postura e caráter dele. Sou um que acompanha o seu brilhante trabalho como político e como ser humano. Muito obrigado. Conhece um tal de Antônio Marcos? Antônio Marcos, de Paraná. Fuscão. Antônio Marcos, secretário de regularização fundiária. Mandou uma foto aqui, está assistindo a gente. Está lá, grande Fuscão. Alba Calvo mandou uma foto aqui também. Hoje minha neta Maria Luísa está aniversariando, 7 anos. Amanhã a gente mostra essa foto, tá bem?
Tem mais gente aqui. Alexandre Porto, esse senador é raiz. Parabéns pela entrevista. Ano passado me perguntaram por ele lá no Rio Grande do Sul. Olha que coisa Olha bonita. só, o gaúcho Obrigado. Alexandre Porto. Sargento Rocha, manda uma foto nossa aqui. Everton, sou fã do programa. Parabéns a você e um abraço ao nosso senador Marcos Rogério pelo trabalho prestado ao nosso Brasil. Sargento Rocha, Muito obrigado, manda a Sargento foto. Rocha. Quem mais participando? Edinaldo de Rolim de Moura. Boa noite, quero parabenizar o nosso senador Marcos Rogério. Lá na Zona da Mata. Um abraço. Eita, Edinaldo. gente, é muita gente, não vai dar Legal. para falar todo mundo. O Castelinho, parabéns, senador. Tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. Yali Dantas, mande um abraço para o senador. Oi, Ali, um abraço para Jornalista. você, jornalista, grande jornalista. Estou sabendo do evento que você está promovendo, tá? Já pedi o meu pessoal para poder fazer contato contigo, tá? Deus abençoe. Chiquinho do Mototáxi, boa noite, seu Everton Leone, estou ligadinho no programa, o melhor da cidade, Chiquinha do Mototáxi, participando também conosco. Legal. Deixa eu ver aqui quem mais está nos acompanhando. A Larissa dizendo que adora o trabalho do senador Marcos Rogério. Gente, nós precisamos ir para o intervalo, né? Estão chamando já? Vamos então para o intervalo, mas a gente volta logo, logo. De volta, nós estamos já com 8 minutos de programa apenas, mas vieram aqui acompanhando o senador, Dr. Gilber, que é vereador, atuante vereador que nós temos aqui em Porto Velho. Seja bem-vindo, vereador. O Marcos Paes, que é assessor do senador, e que é o Marquinhos, né? Isso. O famoso Marquinhos, conhecido Marquinhos, e o Marcos Douglas, que é assessor também. Então, são 2 Marcos que nós temos aqui. Isso aí. Sejam bem-vindos, muito obrigado aí pela presença aqui acompanhando o senador Marcos Rogério. Senador, tem muita pergunta aqui que chegou ainda, mas é o seguinte, eu não posso... Me diga uma coisa, o senhor está acompanhando, ele mesmo falou aqui desse assunto, o governador Marcos Rocha falou aqui do processo que hoje corre no TRE. O senhor está acompanhando esse processo? Se porventura, eu não tenho a menor informação, mas se porventura ocorrer de ter que se realizar uma nova eleição, o senhor é candidato? Everton, assim, quem está acompanhando esse processo são os advogados, né, os nossos advogados que atuaram conosco na campanha. Eu estou focado no trabalho no Senado, né? Obviamente que durante o processo eleitoral nós identificamos situações que nós entendemos que desequilibrou o pleito eleitoral, isso está no âmbito da Justiça Eleitoral do TRE, e cabe ao TRE dizer se isso foi legal, se isso foi ilegal, se tem que haver cassação da chapa do atual governador e se vai ter nova eleição, né? Obviamente que isso, assim, essa questão de ser candidato ou não vai depender do momento em que isso acontecer, se é que vai acontecer, né? Eu acredito, disse agora há pouco e repito, eu acredito muito na nossa justiça, né? E aquilo que foi feito dentro do jogo eleitoral, né? Cabe à Justiça Eleitoral fazer a análise. Eu acho que houve desequilíbrio do pleito, né? Lamentavelmente, né? E o TRE vai dar o seu pronunciamento. Questão de candidatura, vou deixar para analisar um pouco mais à frente. Senador, o senhor agora é o presidente regional do PL. O senhor ocupou o lugar que vinha sendo ocupado pelo seu colega Jaime Bagato. Como é que ficou a sua relação com ele? E como é que está o PL se preparando para as próximas eleições? Olha, eu tenho respeito... Eleições é agora, ano que vem. Né? Exatamente, as eleições municipais que estão aí às portas. Na verdade, assim, eu estava na presidência do PL, né? Com o meu afastamento ele acabou assumindo, né? E eu retomei, né, o controle do PL no estado de Rondônia para dar continuidade a esse trabalho de organização do partido, né? O nosso desejo é continuar com o nosso grupo unido e construindo um PL forte no estado de Rondônia. Eu acho que tem espaço para todos, né? Da minha parte não há qualquer tipo de intransigência, o sentido é de contribuir. Agora, eu acho que é importante a gente ter essa reorganização, porque a base para qualquer eleição futura é a eleição municipal. Há expectativa do PL eleger prefeitos? A expectativa, nós queremos. Queremos eleger prefeitos dos municípios de Rondônia, começando pela nossa capital, né? O prefeito Wildon Chaves, né, já está no seu 2º mandato, está encerrando o mandato. O senhor andou meio afastado do prefeito Wildon Chaves. Vocês
teve agora, o senhor teve um evento na rodoviária ali, o senhor foi muito bem recebido pelo prefeito. O prefeito chegou a parar tudo esperando a sua chegada. Seria um indício de que vocês estão se reaproximando politicamente? Não há uma reaproximação política, né? Ali era uma obra de interesse público, eu fui convidado por ele, né? E fiz questão de vir para prestigiar uma grande obra que a Prefeitura de Porto Velho está construindo, reconhecer que o trabalho da deputada Mariana Carvalho, que foi quem indicou essa emenda na época, nós apoiamos, mas eu sou da política, Everton, que eu sou um político que não vivo olhando no retrovisor, né? Eu olho para frente, né? Eu acho que aquilo que aconteceu lá atrás, obviamente que nos dão lições, mas a gente precisa olhar para frente, para o futuro, né? É o prefeito da capital, é um líder político que nós precisamos respeitar e o cenário para frente está aberto para conversar com todos. E na condição de presidente do PL agora, eu vou dizer sucintamente, o objetivo é organizar o PL a partir dos municípios, né, escolher nomes para serem candidatos a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, né, e todos dentro de um alinhamento ideológico. Eu não quero ter no PL pessoas que não tenham alinhamento ideológico com o PL. Gente que queira usar o PL, pegar uma carona no PL, aproveitar o prestígio do PL para ser candidato. O que nós queremos do PL é pessoas que pensam como o PL. Senador, o doutor Breno de Paula está dizendo o seguinte: senador muito lúcido quanto à PEC 45. Obrigado, doutor Breno de Paula. É um grande tributarista, que nós temos o privilégio dele ser de Rondônia, mas é um grande tributarista do Brasil. O Ítalo Donini diz assim: só cumprimentar esse menino, amigo e senador. Um abraço. Me filiei ao partido por sua conta. Muito obrigado, grande quebra-costelas, está dizendo aqui o Ítalo Donini. Outro para ele também. Um abraço, Ítalo. Olha, tem muita... Doutor Irã Paes Leme também, me encontrei com o nosso senador Márcio Rogério na ocasião do presidente do México com o presidente Bolsonaro. Eu lhe disse que sempre foi um imenso prazer ouvi-lo e assim vai. Diz que admira o senhor demais, o médico Irã Paes Leme. Um abraço para o doutor Irã. Ele é sogro do deputado Fernando Máximo. Ah, que legal. É. Puxa, um abraço. A Odete lá em Jaru também está mandando um abração para o senhor, para a Nathalie também. Um abraço. O Cláudio Salaminho da mesma forma. Vanderlei Azevedo, boa noite ao meu futuro governador. Ô, meu pai. Olha aqui. Mais gente. Deixa eu ver assim, tem gente que me pergunta, assim, olha, você lamenta, assim, olha, Deus tem um tempo certo para cada coisa, há um tempo determinado para cada propósito, né? Hoje eu estou lá cumprindo, né, a minha missão como senador. O futuro, Deus proverá. Obrigado pelo carinho. Francinaldo também está nos assistindo, não dá para fazer a pergunta. Pastor Bernardo também, o tempo acabou, lamentavelmente. O Serafim também, dizendo que admira o senhor, aprendeu a lhe admirar pelo seu brilhante trabalho no Senado. O pastor Bernardo também, perguntou se o PL vai ter candidato em todas as cidades. Em todas não, mas nós vamos procurar ter os melhores nas cidades que formos disputar. O Saulo da AAFAB também está parabenizando o senador. Abraço, Saulo. Deixa eu ver aqui, Ivan do Terra Prometida da mesma forma. Enfim. Senador, obrigado pela presença. Obrigado a você, Everton. Obrigado a Nathalie, doutor Gilber, nosso vereador aqui também. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito feliz em estar aqui. Seja feliz, hein? Hoje, amanhã e sempre. Amém. Obrigado, senador. Obrigado a você. Obrigado pela presença. Prazer. Sucesso. Muito honrado a todos nós. Obrigado. O tempo é o nosso grande inimigo, não tem jeito. Foi perfeito. Eu agradeço.